Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de redação do Enem. Bom, gente, estamos trabalhando nossos temas, né? E os temas, como a gente sempre diz aqui, é apenas mera hipótese, sugestões, né? Nós não temos certeza de nada, assim como o seu professor não tem, como você não tem. A gente está aí tentando, né? Os temas que estão aí em alta, a gente desenvolve aqui a aula e tenta e torce para que caia um desses, né? Eu realmente torço que caia algum dos temas que eu trabalhei aqui com vocês. E espero que vocês estejam se preparando, né? É assistir a aula e trabalhar em casa, gente. Redação a gente não aprende assim só lendo, não, tá? Redação a gente tem que escrever. Bom, e hoje, né? Meio ambiente, esse tema que tá sempre em alta, todo sempre. Né? Isso daí já foi cotado para cair no Enem milhares de vezes, desde a época que eu fazia prova do Enem, né? Mas como sempre surge um novo tema, né, infelizmente, e a gente teve, né, mais recentemente, 2015, o desastre ambiental em Mariana, né, causado pela empresa Samarco, e, né, rompimento de uma barragem, caiu resíduos, nossa, a região ainda está destruída, o Rio Doce secou, hoje em dia é um deserto, as famílias continuam desabrigadas e essa marca continua aí trabalhando, né, ganhando dinheiro, enfim. Então a gente sempre tem tema, né, sobre meio ambiente, sempre pensando de uma maneira global, né, interessante, mas a gente pode sempre citar esses acontecimentos específicos, né. Então vamos ver aqui essa aula que eu preparei pra gente. Meio ambiente, né? O meio ambiente está na pauta de temas urgentes há mais de 2 décadas. Todos os dias somos informados de um novo passo rumo à destruição do planeta e, algumas vezes, parecemos, né, sociedade, estar de mãos atadas, entregues à situação. Uma sensação bastante justificável, tendo em vista que alguns dos órgãos responsáveis dos grandes empresários e dos chefes de Estado parecem não entender a gravidade da situação que têm em mãos, né? Então, a gente pode fazer nossa parte? Pode, tem milhares de atitudes, poxa, que a gente tem que fazer todos os dias, né? Evitar ficar dando descargas muito longas, né? Xixi no banho, teve até uma campanha aqui já no Brasil, xixi no banho. Reciclagem, evitar sair sempre de carro, né? Use transporte público, use bicicleta, e por aí vai, né? Gastar pouca água, não lavar tanto roupa, não comprar tanto. A gente tem muitas formas, né? O consumismo, ou pensar em marcas que estão preocupadas com o meio ambiente, né? Sustentabilidade, material sustentável. São muitas formas que a gente pode ajudar. Mas infelizmente o grosso, vamos dizer assim, as ações grandes dependem muito das empresas, dos chefes de Estado, né? E as empresas grandes aí, industriais, emissores de gases tóxicos, etc, né? E a legislação por trás disso, né? Os impostos por trás disso, enfim, né, a gente tem também muitas ONGs, né, que estão aí lutando há muitos anos também para ajudar de alguma forma, né, uma coisa maior do que o que a gente pode fazer. Mas se a gente sempre tem aquilo, né, se cada um faz um pouquinho, a gente vai aqui, quem sabe, retardando um pouco o pior, né, mas a gente precisa ter essa ação de base, né, que são as ações maiores mesmo, né, do Estado, do governo, da saúde, né, e das empresas, que são, na minha opinião, são as piores questões, as questões mais difíceis de resolver estão ligadas a essas empresas, às indústrias, né, e aos grandes empresários. Bom, vamos lá. Notícia fresquinha, 2 de junho de 2017, diz respeito aqui ao meio ambiente também, né? E ao Acordo de Paris, né? Que é um novo protocolo de Kyoto, vocês lembram? Todo mundo estuda o protocolo de Kyoto, já faz mais de 20 anos, né? Que também
visava a diminuição de emissão de gases, né, de prevenção, né, do meio ambiente. Então, vários países foram convidados a assinar, nem todos assinaram na época, né? Mas aqui nós temos agora Donald Trump enterra esforço global para deter mudança climática. Retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris foi anunciado nesta quinta-feira na Casa Branca. Então, gente, isso é muito atual. Então, pode ser que o Enem cobre, tá? Meio ambiente relacionado a essa questão do Trump, né? Que os Estados Unidos, né, gente, são... indústria ali é um negócio bem forte, né? Então, eles são um dos grandes responsáveis por emissão de gases tóxicos, né? E quando o Trump fecha a porta na cara, né, desse Acordo de Paris e diz que está fora, que não vai participar, a gente tem que se preocupar, porque isso diz respeito ao mundo inteiro, né? Não só aos países que estão relacionados a isso, países desenvolvidos, né? Diz respeito ao mundo inteiro. A gente está aqui do ladinho dos Estados Unidos, né? As emissões, aquecimento global acontece para todo mundo, não acontece específico em um país, né? Então, toda vez que esses países, essas grandes empresas, né, falham em se preocupar, em ter um planejamento, né, diminuir a emissão de gases, sobra para todo mundo, tá? Então, quando o cara tira o país dele, que é um dos mais importantes nessa questão, né, que precisa ser controlado, ele, obviamente, ele complica a vida de todo mundo, tá? Não é só do país dele, é a nossa também. Então, isso é um fato que é global, ainda mais os Estados Unidos sendo, né, um país tão importante, né, comercialmente, a influência do país no mundo inteiro. Então, realmente é uma situação muito complicada para o meio ambiente e para todo mundo, né? Acordo de Paris foi firmado em 12 de dezembro de 2015 e assinado por 196 países que participaram da COP21, realizada na capital da França. A meta central do acordo é limitar o aquecimento da temperatura média da Terra a menos de 2 graus Celsius acima dos níveis de temperatura anteriores à Revolução Industrial. Então, olha só, o Acordo de Paris, né, a meta era limitar o aquecimento da temperatura. Então, pensando no quanto a temperatura, né, qual era a média de aquecimento da Terra, né, na época da Revolução Industrial e como é hoje, eles queriam que esse aumento fosse no máximo de 2 graus, né, que não fosse mais do que isso. Então, essa é a meta deles. Isso seria feito pelo incentivo ao uso de energias renováveis e pela redução da emissão de gases do efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global, né? Então, a forma de melhorar isso com certeza, está relacionada à produção industrial, né? Às empresas, né? A emissão de gases, né? Então, tudo isso tem a ver com países que são altamente desenvolvidos e industrializados, como os Estados Unidos, né? O aumento na temperatura será um impacto grande na vida da Terra, mas seria menos devastador do que um aquecimento global desregulado. Uma segunda meta do Acordo de Paris é perseguir alterações no modelo atual do desenvolvimento que limitam o aquecimento global da Terra, o aquecimento global, a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais até 2100. Esse objetivo pode mitigar a devastação de países insulares, como as Ilhas Marshall, que podem ser destruídos pelas mudanças climáticas. Então, gente, né, Ilhas Marshall, né,
já fica ali, se eu não me engano, na Antártida, não sei. Mas esse aquecimento global pode fazer algumas ilhas, né, sumirem, né? Quem está por cima de uma placa de gelo, imaginem só, gente, o desespero, né? Então, essa é uma questão, e quando a gente fala de meio ambiente, vocês percebam que é tudo para longo prazo, né? A gente pensa, as ações têm que começar hoje, mas olha só, mas pensa até 2100, né? Então, são questões que a gente pensa para daqui a 80 anos, né? Não é uma coisa para amanhã, tá? Então, são questões muito importantes, muito complexas. Essa daqui é da Carta Capital, né? 1º de junho de 2017. Agora aqui falando um pouco sobre a questão de Mariana, o desastre ambiental brasileiro, né? Essa foi no Globo de 2016. Maior desastre ambiental do Brasil, tragédia de Mariana deixou 19 mortos. Em 2015, barragem da mineradora Samarco se rompe e afeta 39 cidades, de Minas ao Espírito Santo. Com o mar de lama, Rio Doce pode levar décadas para se recuperar, né? O rio, que era fonte de renda de muitas famílias, né? Pesca, translado, tem N questões ali que as famílias ribeirinhas tiravam seu sustento do rio, né? E hoje em dia, gente, esse rio tá seco, seco igual o chão do sertão, é muito triste, né? E fora outras questões, né? No Espírito Santo, por exemplo, algumas praias foram destruídas. Tinha um lugar chamado Regência, né? Esse lugar Regência, que é já perto da Bahia, né? Era um lugar de surf, então toda a renda do lugar era turismo, surf. Só que o mar lá, gente, o mar virou barro, né? Era uma água linda, era paradisíaco o lugar, né? E aí hoje em dia só tem um mar de barro e o Rio Doce virou sertão, né? Então é muito triste, foi realmente um acontecimento muito grave que não teve soluções, os culpados não foram responsabilizados, né? Pagaram uma indenização e continuam funcionando, né? Então é bem complicado, as famílias ainda estão em situação muito devastadora e difícil, fora que a gente teve mortos, né, gente? Além da morte do rio, a gente teve pessoas que morreram também. Rio Doce continua imerso na lama, 1 ano após desastre da Samarco. Vazamento em Mariana, maior desastre ambiental do país, completa 1 ano e a situação na região continua dramática. Olha só, isso é de novembro de 2016. Gente, não mudou esse ano, né? A situação de Mariana, ali Minas Gerais, Espírito Santo, né? Esses lugares que sofreram com esse acidente, continua exatamente a mesma situação. E a situação da empresa responsável também continua a mesma. Eles fecharam apenas aquela unidade e continuam funcionando, né? Então, a gente teve aí realmente um descaso das autoridades, né, do governo, para resolver a situação, para dar o fim que precisava, né? Por exemplo, a recuperação do rio não começou a acontecer ainda. E essa recuperação é coisa de 20 anos, né? E com investimento de muito dinheiro, tá, gente? Não é fácil recuperar um rio assim. São coisas para 20 anos, tá? Se começarem, né? Isso é importante também. Uma hora precisa começar. Ambientalistas cobram providências da Samarco para recuperar Rio Doce. Eles fizeram um protesto nesta sexta em frente à Assembleia Legislativa. A barragem de Fundão se rompeu no dia 5 de novembro de 2015, né? Essa notícia é 1 ano depois, aqui, ó, 4 de novembro de 2016, tá? Essa daqui é do G1 e G1 de Minas. Aqui nós trouxemos, olha, uma questão dos impactos ambientais para vocês entenderem melhor como esse caso, né, de Mariana afetou, né, o meio ambiente. O Enem, provavelmente, cobrando esse tipo de questão, né, eles vão trazer um texto mais informativo assim para você ficar, porque assim, são questões muito, que às vezes são muito técnicas, né, vão além da nossa
da nossa compreensão às vezes. Então, para te ajudar a produzir o seu texto, o Enem provavelmente traz lá, provavelmente não, sempre traz um texto, né, base, que vai te ajudar com informações técnicas, né, falando como é que foi, né? Aqui a gente trouxe para vocês o impacto ambiental. Como é que foi? Qual foi o rastro de destruição que essa situação em Mariana deixou, né? Então, olha, o rompimento da barragem de Fundão liberou o equivalente a 25 mil piscinas olímpicas, olha isso, de resíduos. A mistura, que era composta, segundo a Samarco, por óxido de ferro, água e muita lama, não era tóxica, mas capaz de provocar muitos danos. Inicialmente, pensou-se que a barragem de Santarém também havia sido afetada. No entanto, o que aconteceu foi a passagem dos rejeitos da outra, Fundão, por cima dessa barragem, né? Então, Santarém não foi afetada, ainda bem, mas foi tudo para Mariana. A liberação da lama provocou a pavimentação de uma grande área. Isso acontece porque a lama seca e forma uma espécie de cimento, onde nada cresce. Vale destacar, no entanto, que em razão da grande quantidade de resíduos, a secagem completa do material poderá demorar anos. Enquanto isso, nada também poderá ser construído no local. Além disso, o material não contém matéria orgânica, sendo, portanto, infértil. Então, prestem atenção, gente. As pessoas desse lugar não podem mais plantar nem para subsistência, né? Não existe. O solo acabou. O solo é infértil, o solo está destruído, devastado, né? Então, é solo infértil, né? O rio acabou, né? Tá morto. Então, assim, são muitas questões que precisam ser resolvidas. Então, olha, é bem forte, né? Como isso não foi solucionado ainda, é bem forte, né, a possibilidade de cair esse tema, né, sobre esse acidente ambiental no Enem, tá? Bom, agora eu trouxe aqui umas soluções, coisas que a gente pode fazer mesmo, né? O Enem sempre te pede medidas interventivas. Quando são casos assim, né? Não quer uma opinião sua. Ah, você acha o que sobre o acidente de Mariana? Não. Ela quer medidas interventivas, que você diga, poxa, como isso pode ser resolvido? Eu acho que pode ser assim, né? Então, pensando no meio ambiente de modo geral, não de Mariana, né? O meio ambiente de forma geral. Quais são as medidas, né? Medidas simples que cada um de nós podemos tomar para salvar o meio ambiente? Então, vamos lá, eu trouxe algumas aqui, né? Preserve as árvores. Não realize podas ilegais e nunca desmate uma área. É importante também não colocar fogo em propriedades, pois isso pode atingir matas preservadas. Eu queria muito que todo mundo entendesse isso, porque a quantidade de incêndio que tem, porque tem gente queimando mato em qualquer lugar, é tenso, né? Cuide bem dos cursos de água. Não coloque lixo em rios, lagos e outros ambientes aquáticos. E, principalmente, preserve a mata em volta desses locais. Essa mata protege contra a erosão e o assoreamento. Não pesque em épocas de reprodução e obedeça às regras que indicam a quantidade do pescado permitido. Também é importante não realizar a caça ilegal. Nunca compre animais silvestres sem registros. Ao comprar animais ilegais, você está construindo para o tráfico de animais. Um problema mundial que afeta a biodiversidade de uma região, podendo até mesmo levar espécies à extinção. Cuide bem do seu lixo. Não jogue lixo no chão, importando-se sempre com o destino adequado dele. Separar o lixo reciclável é importante para diminuir a quantidade de lixo nas grandes cidades. Reutilize, reaproveite, recicle tudo que for possível. Caixas de plástico, por exemplo, podem ser utilizados para acondicionar alguns objetos. Roupas que você não utiliza mais podem ser doadas. Alguns produtos podem virar itens de decoração. O importante é sempre ter em mente o quanto mais diminuímos nossa produção de lixo, mais preservamos o meio ambiente.
Reduza o consumo de água. Desculpem. Reduza o consumo de água. Para isso, basta criar maneiras de aproveitar melhor a água, como reutilizar a água da máquina de lavar, armazenar água da chuva, não lavar calçadas com água e diminuir o tempo de banho. É muito importante e bem simples, né? Reduza o consumo de energia elétrica. Evite o consumo exagerado, lembrando-se sempre de deixar aparelhos desligados quando não estiverem sendo usados e apagar as luzes que estão iluminando ambientes desnecessários. Por último, evite andar apenas de carro. Os carros poluem o meio ambiente, por isso é sempre que possível, opte por deixar o carro em casa. Você sempre pode optar por utilizar o transporte público da sua região, criar sistemas de caronas, andar de bicicleta ou ir a pé, dependendo da distância a ser percorrida. Compre apenas o necessário. A dica aqui é sempre se perguntar antes de uma compra: eu realmente preciso? A produção exagerada de produtos ocasiona a exploração de nossos recursos de maneira descontrolada. Assim sendo, só consuma o necessário e só adquira produtos realmente importantes. Ok, agora vamos para a nossa introdução, onde a gente reúne tudo isso que a gente discutiu em um início de texto, para que você possa se inspirar na sua casa ou continuar esse texto, por que não, Então vamos lá. O Brasil recentemente sofreu seu maior acidente ambiental, provocado por uma grande empresa. Quase 2 anos após, temos como saldo a morte de um rio, bem como a de 19 inocentes e famílias ribeirinhas desabrigadas e sem sua principal fonte de sustento, o rio. Do outro lado, temos os responsáveis, uma empresa milionária que continua ativa e que futuramente pode fazer mais vítimas. Até quando situações como a ocorrida em Mariana, desculpem aqui escrevi errado, como a ocorrida em Mariana, precisarão repetir-se para que o governo e as autoridades coloquem o meio ambiente como prioridade, Então eu fiz aqui um tipo de introdução interrogativa, Qual é o lado bom o lado positivo da introdução interrogativa? Você tem uma direção boa para seguir o seu texto. Qual é o lado negativo? Você precisa responder a pergunta. Mentira, você não precisa. Quando a pergunta é uma pergunta retórica, eu coloco já meu posicionamento, que eu sou, que eu acho que essas empresas deveriam se responsabilizar, que o governo deveria se responsabilizar. E é uma pergunta retórica, não é aquele tipo de pergunta que você precisa estar respondendo. Não, você não precisa responder, obrigatoriamente. É uma pergunta retórica. Até quando situações como a ocorrida em Mariana precisarão repetir-se para que o governo e as autoridades coloquem o meio ambiente como prioridade, Então, você pode fazer como eu, pensar um tema já de Mariana especificamente, falar sobre esse acidente ambiental, e aí no seu desenvolvimento você pode até fazer uma coisa mais global, falar sobre o meio ambiente de forma geral, o que está faltando, por que não tem medidas de conscientização da sociedade, ou por que não se cobra mais das empresas, um imposto maior, um maior compromisso com o meio ambiente, ou medidas que são obrigatórias quando você vai ter uma empresa, Então são várias questões que você pode trabalhar. Empresas que são sustentáveis, por exemplo, por que você não vira uma regra para todas, Ou o nível de emissão de tóxicos, de gases tóxicos, de resíduos tóxicos, por que isso não dá um jeito de reduzir isso? Então, no desenvolvimento você pode fazer isso. Vai trabalhando essa questão mais global, ou uma questão mais voltada para as empresas responsáveis, como eu fiz aqui, ok? Bom, e aí no final você pode dar algumas soluções, que não são soluções, obviamente,
soluções. Quem somos nós, né, para dar uma solução para um problema desse? Mas você pode sugerir, né, que o governo cobre mais, por exemplo, dessas empresas, né? Olha, acho necessário que o país, que os empresários tenham mais responsabilidade pelos atos ou pela produção de suas empresas, etc. Ok? Tem algumas formas de desenvolver indo por esse caminho, tá bom? Bom, é isso. Espero que você pratique em casa, ok? Leia mais sobre o tema, se informe e a gente fica por aqui.